Então, agora, oficialmente, boa noite a todos. Muito grata por todos que estão aqui com a gente nessa sala. Eu sempre falo, né? A internet é muito maravilhosa e ela precisa ser a disseminação da luz, né? Aqui a gente deve ter o Brasil representado por várias regiões, cidades aí, estados, né? 53 pessoas reunidas ao vivo para a gente falar sobre como que os óleos essenciais ajudam no emagrecimento. Então, muito grata. Primeiro, para quem não me conhece, tem alguns rostinhos aqui novos para mim. Tem algumas pessoas que eu ainda não conheço, então eu vou me apresentar oficialmente para vocês. Eu me chamo Thaís Brunelli, eu sou farmacêutica e eu sou de São Paulo, trabalhei alguns anos na área industrial, na indústria farmacêutica. E durante a faculdade, durante a minha vida industrial, foram quase 10 anos de indústria farmacêutica em São Paulo, eu não tinha um estilo de vida, uma alimentação, uma rotina de atividade física que garantisse que o meu corpo funcionasse bem e que fizesse eu estar satisfeita com o meu corpo, né? Então, eu tive aí uns quilos a mais. Foi uma época que eu fiquei gordinha, eu até conversei isso hoje no Instagram, porque eu falo que eu já fui gordinha e tem gente que não acredita, mas é verdade. E foi nesse momento que eu procurei um endocrinologista, porque eu não estava satisfeita com como o meu corpo estava funcionando e também, né, como que eu olhava para esse corpo e achava bom e gostava de estar ali. E aí eu fui no endócrino e fiz uma dieta que ele me passou. É uma dieta estilo Vigilantes do Peso. Quem aí já ouviu falar desse tipo de dieta, gente? Comenta aí no chat. Eu não conhecia até ir nesse endócrino, mas funcionava como se fosse uma pontuação. Cada alimento tinha um ponto e eu podia comer X pontos por dia. Foi muito bom para mim, porque me trouxe muita consciência no que eu comia, porque eu não tinha consciência. Como eu trabalhava, entrava 7 horas da manhã no trabalho, saía 10 da noite, então eu comia o que dava para comer, às vezes comia mais do que precisava. Então, por todos esses motivos, o começar a saber o que eu comia, a medir, a colocar ponto no que eu comia, foi muito importante para uma consciência alimentar. E aí, eu emagreci 14 quilos, fiquei amarradona, foi ótimo, né? Trouxe autoestima, nossa, na época era solteira, então foi um momento muito bom. E foi um momento até que, em seguida, eu fui morar no Havaí. Larguei a minha carreira tão próspera ali na indústria e fui morar no Havaí. E lá eu, obviamente, mantive um estilo de vida muito saudável, né? Porque eu fazia atividade física, porque eu me alimentava bem, é um lugar que tem bastante convite a essa alimentação natural. Foi lá que eu conheci os óleos essenciais, inclusive, foi lá que eu comecei a usar os óleos essenciais, porque eu já conhecia um pouco por causa da faculdade, mas nunca tinha usado. E sabia que era natural, que servia para algumas coisas, mas era muito básico, até que eu comecei a usar aromaticamente os óleos, até que eu fiquei grávida. E na minha gestação foi quando eu super comecei a usar para tudo, para enjoo, para dor de cabeça, para pressão baixa, bem pensando numa parte terapêutica. Como farmacêutica era o que me atraía nos óleos essenciais. Eu me lembro que antes de engravidar, eu cheguei no meu corpo mais perfeito da minha vida até hoje, né? Até então. Estava super satisfeita com o meu corpo e engravidei. E eu confesso, meninas, que eu morria de medo de como que seria o meu corpo depois da gestação. Se eu ia voltar a emagrecer, se eu não ia, como que ia ficar. Eu tinha uma preocupação com isso. E aí eu usei os óleos essenciais paralelamente, nem pensando nessa parte de emagrecimento. Estava grávida, minha filha Lua nasceu. Hoje ela tem 2 anos e meio, eu uso óleo essencial desde a gestação e só uso óleo essencial nela desde que ela nasceu. Inclusive, isso é a inspiração do Clube Mamãe Natureba, que é um curso que eu dou com um olhar bem maternal mesmo, para a gente falar sobre o uso de óleos essenciais para as mulheres e para os filhos, para as crianças, para os bebês. Então, lá eu compartilho tudo em relação a óleos essenciais maternidade, né?
E no Clube Mamãe Natureba, as meninas, a gente fez um questionário introdutório sobre o que mais a mãe se preocupava naquele momento. E aí a gente deu várias opções: ansiedade, sono, energia, emagrecimento. E emagrecimento foi o número 1 da dor mais forte do momento. E eu falei, gente, vamos então falar sobre isso, porque isso era uma dor para mim também. Quando a Lua fez 2 meses e meio, eu comecei a usar 2 óleos essenciais muito fortes na minha vida. Um é o óleo de copaíba. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu uso copaíba todos os dias. Eu até brinco que ele é o meu Rivotril, porque eu comecei a usar ele por uma questão de nervoso, de ansiedade, pós-parto, puerpério, aquela loucura, aquela reconstrução pessoal, casal, família, né? Que toda mãe sabe muito bem como que é essa pós-maternidade aí, como a gente muda completamente e todas as nossas percepções também. E aí eu comecei a usar um segundo óleo essencial, que é o que eu quero apresentar para vocês essa noite, que é o Smart Sass. Esse é uma sinergia de óleos essenciais, a gente fala que é um mix, em inglês a gente fala que é blend, de gengibre, canela, limão siciliano, o peppermint, que é o hortelã-pimenta, e a toranja, que em inglês chama grapefruit. Então, a do Terra, ela misturou esses 5 óleos essenciais e formou um mix que ela chama de mix metabólico. Por que metabólico? Porque ele ajuda no metabolismo saudável, ele ajuda a diminuir apetite, a gerenciar apetite, a diminuir aquela vontade de comer entre refeições, a diminuir vontade de doce. Então, eu me vi num momento da minha vida onde eu precisava me reestruturar emocionalmente, eu tinha acabado de me tornar mãe, e aonde eu queria cuidar do meu corpo, porque isso era uma preocupação para mim. Eu falei, eu quero, né, ativar o meu corpo, trabalhar o meu corpo e ser saudável para que eu me sinta satisfeita e feliz com o meu corpo físico. E aí, ele, além disso, ele é ótimo para essa parte de retenção de líquido, além dele ser super estimulante, então ele dá vontade ele dá energia para a gente praticar uma atividade física, porque a gente sabe que não tem como a gente falar de emagrecimento sem falar de estilo de vida, sem falar de alimentação, sem falar de atividade física, então ele trabalha muito essa parte. A parte de digestão é porque ele trabalha muito a não inflamação do corpo para que a gente tenha um sistema digestório que absorva as vitaminas, os minerais. E aí sim a gente vai conseguir dar nutrição para o nosso corpo, para a gente ter um corpo saudável. Ele trabalha bastante essa parte de colesterol, de glicemia, então toda essa parte de regulação do que a gente tem no corpo, dos nossos líquidos corporais, ele vai trabalhar fortemente. Então, a gente fala que todos esses pontos aqui, gente, que estão nesses slides, eles são afetados positivamente quando a gente usa esse mix metabólico. E isso, na hora que eu olhei, eu falei, eu preciso disso. Aí comecei a olhar individualmente o que tinha em cada um desses componentes do Smart Sass. Ele tem a canela. A canela é um termogênico natural, né? A gente sabe que a canela, se a gente coloca no alimento, ele ativa bem essa parte de metabolismo. A canela, gente, ela ajuda também a estabilizar os níveis de açúcar do sangue. Ela promove uma sensação de saciedade e ela dá suporte para sistema digestório e para imunológico. Então, eu falei, nossa, maravilhoso, né? O gengibre é outro termogênico natural também. A gente sabe que no alimento a gente coloca em sucos, ele é bem ativador. Além dele dar suporte para o sistema digestório, porque ele reduz inflamação. E aí ele faz a gente absorver os nossos nutrientes e as nossas vitaminas melhor. E estando nutrido, a gente vai ter um corpo mais forte. Ele equilibra também o nosso hormônio cortisol. E isso também vai favorecer toda a parte do sistema metabólico e de emagrecimento. Além dele ajudar a diminuir essa parte de desejos e de compulsões, porque o emagrecer está relacionado a muitas coisas, né? A gente sabe disso, e emocional é uma delas. Então, isso é uma coisa que a gente vai discutir muito ao longo dessa semana.
O hortelã-pimenta, ele proporciona saciedade. E, além disso, ele é um estimulante, dá suporte para o sistema digestivo e diminui vontade de comer. Ou seja, ótimo. Eu sempre, inclusive, no Clube Mamãe Natureba, eu falei para as meninas que, já que elas falaram sobre isso, eu falei, gente, vamos começar, então, tomando um peppermint com um lemon, porque os dois ajudam nessa parte de diminuição de apetite. E, ainda por cima, o lemon é um purificador, é um detox. E quem me conhece sabe que eu sempre repito, o corpo limpo funciona melhor. Então, o lemon vai ajudar nessa parte de desintoxicação. Tem também a toranja. A toranja é uma delícia. Quem que já usou toranja aqui, gente? Fala comigo aí no chat. Depois a gente pode tirar mais dúvidas, obviamente, no final, mas a toranja é um óleo que eu particularmente adoro. O aroma dele é uma delícia, é um cítrico, e ele trabalha muito parte de retenção de líquido. Então, até para drenagens linfáticas, massagens linfáticas, ele é super indicado, porque ele trabalha toda essa questão linfática. Ele diminui celulite. Anotem aí, gente. Eu acabei de ver que o César está entrando. Está entrando o nosso primeiro representante masculino na sala. Seja bem-vindo. E a toranja, além dela, ela é um cítrico também, então, ó, celulite. Mulheres, anotem essa dica super importante, essa recomendação. Se você quer diminuir celulite, faz uma massagem na área que você deseja com óleo de coco fracionado, um óleo vegetal. Ele vai ajudar tanto na parte de retenção de líquidos quanto na diminuição de celulites, porque ele trabalha muito essa parte de quebra de gordura. Isso chama lipólise. E ele também é um cítrico, né? Então, ele trabalha a desintoxicação, ele trabalha a vontade de comer doce, esses desejos. Então, ou seja, a do Terra, ela reuniu todos esses óleos essenciais em um frasco e vai trabalhar toda essa parte de gerenciamento de peso. Então, se você combinar isso com exercício, alimentação saudável, você vai ter um plano de gerenciamento de peso que vai aumentar o seu metabolismo, vai promover energia, vai diminuir a ansiedade de fome. Então, ou seja, tem todo um suporte, né, uma ferramenta aí para a gente combinar com o nosso estilo de vida, que tem muito efeito por tudo isso que a gente falou para você. Aí você me pergunta, e como que eu posso usar? Aqui tem algumas dicas de como você pode usar o Smart Sassy. Então, você vai incluir ele no seu gerenciamento de peso, no seu programa de gerenciamento de peso. Você pode consumir ele em água, então você vai pegar um copo de vidro e vai colocar ali 1, 2 gotas e vai tomar antes das refeições. Antes do almoço, antes da janta, porque ele vai proporcionar aí um controle e uma diminuição do apetite, da fome, então você vai comer menos. Mas você pode ainda incluir ele em algum suco, em algum smoothie, em alguma vitamina, porque ele vai promover essa sensação de saciedade. Então, de repente, se você vai tomar um suco pela manhã, já inclui ele justamente para ele trabalhar essa parte de saciedade. Eu gostava de ingerir ou sublingual em jejum. Eu gostava de acordar e já tomar. Eu cheguei a tomar de algumas formas. Eu já tomei sublingual, eu tomava num shot de limão, porque eu tenho um costume de tomar limão espremido há muitos anos. Então, o que eu fazia? Eu espremia o meu limão, pingava ali 1, 2 gotas do Smart Sassy e tomava de jejum. Eu fiz isso por quase 2 anos. De quando a Lua fez 2 meses e meio, eu já comecei a usar e só parei agora porque eu tô grávida, né? Tô grávida de 7 meses. Gente, de 7 meses. Acabei de entender que eu tô grávida de 7 meses. Amanhã eu faço 7 meses, meu Deus do céu. Então, eu não tô tomando Smart Sassy, mas eu falo que assim que o Kai nascer, né, eu já vou ali reestruturar toda a parte de alimentação, dieta e tudo mais, e com certeza o Smart Sassy vai fazer parte do meu programa de gerenciamento de peso pós-parto. E eu usava muito nesse shot de limão e também, em algum momento, eu tomava em água. Pegava um copo de água. Hoje eu faço muito com um lemon sozinho para trabalhar detox, mas eu pegava por muito tempo um copo de água e colocava ali 1 ou 2 gotas de Smart Sassy e tomava. Então, eu, Thaís, gosto muito de tomar em jejum.
Mas eu tenho algumas clientes, amigas, que tomam, sabe aquelas águas, igual essa garrafa que eu coloquei aqui na foto? Você faz aquela garrafa que você vai tomar ao longo do dia, e aí ela fica tomando ao longo do dia todo, ajuda nessa parte diurética, de saciedade, de diminuição do apetite, como se você estivesse aromatizando aquela água que vai acompanhar a tua garrafinha, sabe? Sempre vidro e inox, gente, nunca use plástico. A gente tem ali o lemon, a toranja, eles são purificadores, eles quebram petroquímicos e o plástico tem petroquímico. Então, se você tomar numa garrafa plástica, você vai ingerir toxinas do plástico e vai fazer justamente o oposto do que a gente está propondo aqui com o detox, tá bom? Outra forma que você pode usar também, gente, é adicionar no chá ou na água e tomar antes da atividade física, porque como ele é um energizante, ele promove energia, então ele vai dar esse impulso de energia. Então é legal usar antes da atividade física. E outra forma super interessante de usar é massagear as áreas que você quer trabalhar, diluído no óleo vegetal, sugiro que você dilua no óleo de coco fracionado, sugiro que você use umas 2 gotas do óleo essencial, do Mix Smart Sassy, e umas 10 gotas do óleo de coco fracionado, aí você aplica naquela área que mais você quer trabalhar, abdômen, bumbum, coxa, o que você mais quer trabalhar, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Qual é aquela área que você precisa dar uma atenção especial na aceitação, no amor próprio? Então, ele vai ser a área que você vai ali fazer uma massagem. Eu gosto depois do banho, antes de dormir, justamente para promover toda essa parte do corpo trabalhar bem, né, nessa drenagem, nessa circulação. Até porque tem óleos cítricos nessa sinergia e não é recomendado aplicar e sair ao sol. Então, se você for usar de manhã, cuidado só para você não expor aquela área que você usou topicamente. Então, esse último tópico aqui do uso tópico, ele é muito interessante nesse sentido, de você trabalhar tanto uma questão emocional de aceitação do teu corpo, quanto nessa parte de drenagem e diminuição de gordura. Emocionalmente, o Smart Sassy, ele é o óleo da beleza interior. E é tão interessante porque além dele trabalhar toda essa parte que eu falei para vocês, de quebrar gordura, de diminuir apetite, de detox, de acelerar metabolismo, tudo isso, além do suporte às propriedades físicas, né, terapêuticas de perder peso, ele também ajuda nos padrões emocionais do emagrecimento. E existem muitos padrões emocionais relacionados ao emagrecimento. Existe tanto uma parte de você não ter disciplina, uma autossabotagem, de você não aceitar, não honrar, não amar o seu corpo, de você não se responsabilizar pelo seu corpo, no sentido do que você come, como você se exercita e como ele vai funcionar. Então, essa parte emocional, das quebras dos padrões emocionais que atrapalha a gente, é uma coisa que a gente vai discutir muito e vai ser muito profundo e muito lindo. Então, fiquem de olho, acompanhem a Semana do Emagrecimento, porque vai ter muita coisa linda. E aqui, já que ele é um óleo da beleza interior, ele é um óleo que ajuda a gente na autoestima. Ele faz a gente encontrar a nossa autoestima. Ele vai inspirar a gente a jogar fora essa parte de auto-julgamento. Sabe quando a gente olha e fica se julgando? Ai, mas a gente não tem esse corpo que eu queria. Ai, mas olha o corpo da outra pessoa, a parte de comparação. Ele ajuda a gente a abraçar a nossa beleza. Independente do seu tamanho, do seu peso, né, da forma do seu corpo, ele é um óleo que ajuda a gente a enxergar a nossa beleza. E ele inspira a gente a jogar fora todas as emoções que contribuem para a gente ter o peso, o quilo, físico e emocional. Ele ajuda a gente a respeitar as nossas necessidades físicas. Isso já traz muita consciência, né, corporal. Ele faz a parte de aceitação e nutrição do corpo e ele promove, ele inspira um relacionamento saudável com o corpo. A gente vai falar muito disso sobre a Semana do Emagrecimento, sobre como que é, você se aceita, você ama o seu corpo, você honra
Você está responsável por tudo que você faz com o seu corpo? Você tem consciência do que você come? Você tem consciência da sua corporal, da sua posição, como que você senta, como que você levanta, qual que é o seu gasto calórico? Você é responsável pela sua vida? Eu acho que essa questão é tão importante quanto a gente falar de todas as outras que a gente vai falar, porque a gente vai falar de muita coisa em relação à alimentação, atividade e tudo mais. Mas eu acho que essa parte emocional, ela cada vez mais a gente já entendeu que a questão emocional está relacionada a tudo o que a gente exterioriza. E o nosso corpo é o nosso exterior, né? É o templo do que a gente guarda ali, da nossa alma. Então, vai ser muito legal a gente falar no detalhe, na profundidade sobre cada um desses olhos e como que ele vai agir, tanto na parte física quanto na parte emocional. E à medida em que a gente aceita o nosso corpo, como ele é, o corpo vai se mover mais facilmente em direção ao propósito dele, né? O nosso corpo, ele tem que ser o escravo do nosso propósito. Então, aqui é isso, é a parte de aceitação, de se amar, isso está completamente... Se a gente se ama, a gente se cuida. E por que emagrecer? Essa tem que ser uma pergunta muito clara para você. Eu sempre falo que quando a gente está firme num porquê, nada tira a gente disso. A gente acredita naquilo que a gente quer, a gente entende por que a gente está fazendo aquilo, e aí sim a gente vai fazer exatamente o que a gente precisa fazer todos os dias. Porque quando a gente toma uma decisão, por exemplo, agora eu vou entrar na semana do emagrecimento, vou olhar para todas essas questões da minha vida, vou olhar para o que eu estou comendo, vou olhar para como eu estou fazendo a parte de atividade física, vou olhar para as minhas questões emocionais. Então, você tomou a decisão. Só que você precisa de constância, você precisa de determinação, você precisa de disciplina. Porque é isso. A disciplina liberta, gente. A disciplina não aprisiona. Às vezes a gente acha que ser disciplinado é a gente estar preso em alguma coisa, e pelo contrário, ser disciplinado é estar no controle. Então, se pergunte, e muito mais do que isso, tem essa resposta muito clara do porquê você quer emagrecer. É o quê? O que te move? Para que isso te mova todos os dias, e não só hoje, e não só essa semana. E aqui a gente não está falando de estética. Óbvio que a gente fica muito... a gente sabe, todo mundo sabe que quanto mais a gente está saudável, mais energia a gente tem e mais coisas a gente consegue fazer. Então, não é o peso, né, que importa, é a vida que a gente tem, na verdade. E é uma matemática, não tem jeito. Ela o corpo é uma conta, né? O corpo físico é uma conta. Existem muitas questões, assim, eu não sei exatamente quais são as questões individuais de vocês, mas existem muitos porquês, né? A gente não consegue emagrecer em alguns momentos, físicos e emocionais, né? Eles têm os dois pesos iguais, eu diria. Mas eu falo uma coisa para vocês, e essa pergunta eu faço de coração. Você tem dificuldade de emagrecer? Se a sua resposta for sim, eu vou perguntar, você acha mesmo que é difícil emagrecer? Do fundo do seu coração, essa pergunta. Você acha mesmo que é difícil? Eu estava fazendo a apresentação e eu pensei, gente, quando a gente está fazendo alguma coisa que só depende da gente, ela não é difícil, porque só depende da gente. É só a gente fazer o que precisa fazer. Então, é destravar o que está bloqueando ali emocionalmente, é comer direito, é abastecer o corpo, é nutrir o corpo, é se mover, é fazer a conta, balancear, para que você não retenha, porque se você retém, você engorda, obviamente. Então, esse domínio sobre o seu corpo, ele é você, só depende de você. E eu falo isso porque eu, nessa vez que eu fiz essa dieta dos pontos que eu falei para vocês, eu emagreci 14 quilos, foi, né, assim, me senti muito bem com isso, assim, de ter alcançado isso feito, foi maravilhoso. Né? Imagina, hoje, 14 quilos a menos, não nesse momento que eu tô, porque eu estou gestante, mas, pô, imagina, depois de engravidar, se eu emagrecer 14 quilos, já vou ficar amarradona de novo. E você também, quanto que você gostaria de ter a menos hoje, né? 14 quilos também é super possível. 5 quilos, enfim, você precisa se conhecer, saber o que você quer, como que você vai trabalhar tudo isso, né? Se você não souber o que você quer, você não vai fazer nada para mover até aquilo.
E eu emagreci 14 quilos e eu confesso para vocês que eu falei, não é tão difícil assim emagrecer. Era só eu começar a fazer uma atividade física e eu nem tinha tanto tempo para fazer, porque na época eu trabalhava igual uma maluca na área industrial farmacêutica. E eu entrava às 7 horas da noite, saía 10, 7 da manhã e saía 10 da noite, era o dia inteiro no trabalho. Era solteira, não tinha filho, nada, então era dedicação total. E ainda por cima, só que eu comecei a fazer as contas do que eu comia, no que eu não comia, caloria e tudo mais. Fui tendo mais consciência e isso já me ajudou. Em 4 meses eu perdi 14 quilos. Foi muito bom, assim. Foi uma superação para mim. Então, essa é a pergunta que eu deixo aqui para vocês. Você acha mesmo que é difícil? E você consegue. Aqui a Lua tinha 1 ano. Obviamente que eu tinha muitas coisas que eu não achava que estava bom naquele momento, mas hoje eu acho que, nossa, estava maravilhoso. Tinha acabado de ter uma bebezinha, estava amarradona, super saudável. E aí é aquilo, você consegue, porque na verdade todo mundo consegue, né? É isso. Então só depende de você. Aqui eu coloquei isso porque eu acho que os atletas, eles são a minha maior motivação em vários sentidos, assim, porque eu acho que eles têm um controle muito forte sobre a mente. E se você controla a sua mente, você domina seu corpo. É muito impressionante isso, né? E isso traz mais responsabilidade para a gente. Então, toma a decisão e faz. E não vai ser fácil, porque desafio, né? Sempre tem aí uma questão de alimentação, de mudança, de hábito, de estilo de vida, de fazer coisas diferentes. É isso. A gente vai falar disso essa semana, de estilo de vida e bem-estar. Esse é o foco da semana do emagrecimento. Porque a gente não consegue falar disso, falar de emagrecimento e não falar disso, impossível. E falar sobre tudo isso inspirou a gente a fazer a semana do emagrecimento. Então, essa semana a gente vai abordar vários pontos nessa questão física e emocional para falar de bem-estar. E aí a nossa agenda tá assim, ó. Hoje nós estamos aqui, segunda-feira, falando sobre como os óleos essenciais podem ajudar no emagrecimento. Amanhã, terça, eu tenho um encontro exclusivo com o Clube Mamãe Natureba. Toda terça eu falo com o Clube Mamãe Natureba. Eu vou falar sobre emagrecimento lá também, mas é um grupo fechado, só para quem é a Mamãe Natureba. Então, terça a gente não tem evento oficial aberto na Semana do Emagrecimento, mas todos os outros dias a gente tem. Então, já se programa, vê quais dos assuntos são imperdíveis para o online, porque quarta-feira eu e a Mari é uma psicóloga, gente, a gente vai falar da parte emocional do emagrecimento. Então, o que está bloqueando? A gente vai falar sobre autoaceitação, autoconfiança, amor próprio, honrar, respeitar o corpo. Então, aqui a gente vai falar de um monte de coisa que vai empoderar a gente para a gente emagrecer. Nosso controle emocional. Acho que não existe equilíbrio emocional. A gente tem que controlar as nossas emoções. Sentir, a gente vai. E aqui a gente vai falar disso. Na quinta, a Camila, que é uma fisioterapeuta, professora de Pilates, uma pessoa que tem um estilo de vida super saudável, que pratica atividade física regularmente, ela vai falar como ter um dia mais ativo. Então, ela vai dar aí várias recomendações sobre como você pode ativar o seu corpo para fluir no fluxo do emagrecimento. Na sexta-feira, o meu encontro vai ser com a Carla. A Carla é uma especialista em pessoas. Ela dedicou 20 anos da vida dela para fazer recursos humanos. Então, ela trabalha com toda essa parte de emoções nas pessoas. E a gente vai falar com foco na ansiedade. Porque eu abri caixinha de pergunta e ansiedade, gente, é ali com o emagrecimento, né? A gente come as nossas emoções. A gente vai conversar sobre isso daqui a aqui. E no sábado, quem vai falar com a gente é a Amanda. Ela preparou um e-book maravilhoso com um monte de recomendações de comidinhas saudáveis com óleos essenciais, snacks, né? O que é o snack? É aquele lanchinho do meio do dia que quando a gente está com fome a gente come tudo errado. E ela vai dar um monte de sugestões para a gente ter aí toda a parte de nutrição e emagrecer de uma forma bem gostosa, né, trabalhando toda essa parte de alimentação. Então, lá no grupo do WhatsApp, a gente vai disponibilizar todos os dias o link antes da aula. Se você não está no grupo e quer participar, vai para lá. E depois das aulas, a gente vai disponibilizar os e-books. E também o link da gravação no YouTube, para você poder assistir, reassistir e tudo mais. Então, fiquem de olho no grupo. No grupo vai ter tudo.
E tá bom, Thaís, mas então tá, que maravilhoso, vamos falar de emoção, vamos falar de alimentação, vamos falar de atividade física, mas como que os olhos podem contribuir no emagrecimento, né? A gente elaborou um protocolo, então a gente elaborou aqui um guia conveniente para você falar, nossa, é assim, então tá bom, vou fazer isso. É para você realmente entender como que funciona esses olhos e como você vai usar na sua rotina, no seu dia a dia. E a gente criou algumas opções, a gente criou 3 opções. A gente chamou de kit, mas na verdade é para você ficar bem livre, mas aqui são sugestões, porque eu vou apresentar para vocês os protocolos sobre cada um desses kits, sobre cada uma dessas combinações. O primeiro é um premium, depois a gente tem um smart e depois a gente vai ter o essential. Eu vou falar sobre cada um deles daqui a pouco. Mas o que eu quero é que com aqueles kits a gente faça o quê? Um estilo de vida saudável. É isso o objetivo. E isso aqui é o diagrama do bem-estar. Então, a gente tem que cuidar de tudo isso daqui para que a gente tenha uma vida saudável e, consequentemente, a gente vai controlar o emagrecimento, gerenciar todo o processo de emagrecimento. Aqui eu separei olhos para essa parte de comer saudável, separei olhos para a parte de atividade física, separei olhos para essa parte de liberação de estresse, controle de ansiedade, para diminuição de carga tóxica e para essa parte de prevenção, medicamentos preventivos, cuidados médicos. Então, aqui eu vou falar sobre cada um desses olhos. E aí você me pergunta, Thaís, mas como que eu vou usar? Quanto? Quando? Por que eu vou usar cada um deles? Eu vou te falar tudo isso no dia 2, que é quando eu vou apresentar o protocolo. Então, ao longo dessa semana, a gente vai se encontrar para falar sobre todos aqueles assuntos: emoções, sobre nutrição, sobre atividade física, tudo mais. Mas o protocolo, onde eu vou te ensinar como você vai usar cada um deles, vai ser no dia 2, às 8 horas da noite. Já coloca na tua agenda. E como que você faz para participar dessa aula? Quem já é nosso cliente, quem já é cliente Brunelli, que já está no grupo do Terra, você já pode participar. Você é muito bem-vinda. Quem é Mamãe Natureba também pode participar. É muito bem-vinda. E se você ainda não é nenhuma cliente da nossa organização e nem é do Clube Mamãe Natureba, então eu sugiro que você escolha o seu kit e fala com quem te chamou para essa aula. Então, escolhe aqui, vê qual você quer dos kits e vamos lá. A primeira opção que eu montei aqui é o Premium. Ele vem com 15 óleos essenciais, gente, 15. Aqui a gente vai falar de gerenciamento de peso, de relaxamento, de calma, de diminuição de ansiedade, de desintoxicação, de revigorar, de aumentar a energia, de combater parte de gordura, de excesso de açúcar, de redução de vontade de comer, de auxiliar no digestivo, no respiratório, na imunidade, na inflamação, no analgésico, na recuperação pós-treino muscular e articular. Então, é um kit premium. Se você tiver tudo isso daqui, você vai ter um protocolo muito completo. É um protocolo que dura 6 meses, porque o que você tem em quantidade de produto aqui, você consegue usar por 6 meses. E o valor dele, se você ainda não é nosso cliente e quiser participar e ter aqui o seu kit, ele vale R$ 1.141. E você pode parcelar em até 3 vezes no cartão de crédito. Esse é a opção Premium. A opção Smart, ela vem com 7 óleos essenciais, 7 produtos, né? E ele vai ter gerenciamento de peso, relaxamento, calma, diminuição da ansiedade, detox, redução de estresse, controle de cortisol, combate de gordura, redução de vontade de doce, vai ter parte de energia, vai ter muita coisa também. O Smart, ele vale R$ 615 e também pode ser parcelado em 3 vezes no cartão de crédito. O Essential é mais simples, mas a gente já consegue estabelecer um protocolo que vai trazer bem-estar e emagrecimento. E ele já vai trabalhar essa parte de gerenciamento de peso, relaxamento, calma, diminuição de ansiedade, desintoxicação, da energia. E o tempo de duração dele é 2 meses e meio. Ah, gente, o Smart de 615, ele tem uma média de 4 meses, tá? De uso.
O Premium tem 6, 4 e o Essential tem 2 meses e meio. E o valor dele é 320. Aí ele é só à vista, ou no boleto ou no cartão de crédito. Então, você vai escolher qual é o que você acha melhor para você e vai falar com quem te convidou. Qualquer uma das meninas que trouxe você para cá, que falou com você, com certeza vai saber te explicar certinho como que você vai fazer para ter o seu produto. E o que que você ganha? Você escolheu o seu kit, o que que você ganha? Você vai receber os produtos na sua casa, obviamente. Além disso, você vai entrar num grupo de mentoria exclusivo, um grupo de suporte, um grupo de tirar dúvida, um grupo aonde todas as dúvidas que você tiver, você vai contar com esse grupo. E você vai ter também 6 e-books e 6 aulas gravadas. Então, você vai ter o e-book da primeira aula, que é Estou com meu kit na mão. O que que eu faço? Vai ser a aula sobre o protocolo. Gente, esse monte de risco aqui, será que é eu que fico clicando e fazendo? Que loucura! Vocês estão vendo uns riscos na tela? Sim, não, tá. É alguém que mexeu e eu não sei desabilitar isso, mas é alguma das meninas está na sala sem querer mexer. Que loucura! Eu comecei a ver um monte de risco aqui na tela. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Será que tá aparecendo esses riscos aqui? Fica bonito, mas... fica bonito. Fica, é uma arte, né, Márcia? É a arte da semana do emagrecimento. Gente, ó, e aí então os e-books que você vai ganhar e a gravação da aula. Você vai ganhar o Estou com meu kit como usar. É aqui que eu vou te contar tudo sobre o protocolo no detalhe, como, quando, porquê, né? Essa aula tá muito boa. Eu nem consegui concluir ainda porque eu tô falando tanta coisa que eu preciso até, mas o e-book vai ser muito completo. Você vai receber o e-book, a gravação da aula do Prepare Suas Emoções para o Emagrecimento, do e-book, a gravação da aula para Ative o Seu Corpo para o Emagrecimento, o e-book, a aula do Detonando a Ansiedade, o e-book, a aula do Nutrindo e Emagrecendo com Sabor. E a gente vai dar uma aula bônus, que é um e-book, a gravação de uma aula sobre sistema digestivo. Porque o sistema digestivo está muito relacionado com o emagrecimento, né? A gente precisa ver muito essa parte de absorção de nutrientes, tudo isso está completamente relacionado e a gente vai dar essa aula bônus também. Então, se você ainda não é cliente, se você quer o seu kit, quer participar, quer ganhar todos esses e-books, quer ter os produtos e o grupo exclusivo, escolhe o seu kit, que é o Premium, que é o Essential, qual que você quer, e fala com quem te convidou aqui. E se eu tiver alguma dúvida, Thaís, no meio de tudo isso? Você vai fazer parte do nosso grupo e você vai poder tirar todas as suas dúvidas em relação ao protocolo e a forma de usar, e não está funcionando, e como vamos fazer, e vamos olhar de novo, e vamos olhar o teu caso. Então, você vai ter uma ajuda de perto para que a gente ajude você a entender aí todas as suas questões em relação ao emagrecimento. E para finalizar aqui, eu convido vocês a ouvir essas 2 frases aqui que eu achei que tinha tudo a ver com a abertura da semana do emagrecimento. Então, se você quiser emagrecer, só emagrecer, você provavelmente vai desanimar fácil. Você precisa querer bem-estar e saúde. Esse é o porquê a gente está aqui. Então, qual que é o processo de emagrecimento hoje? É porque você quer deixar o teu corpo mais saudável, você quer ter bem-estar, você quer ter saúde. Você quer se cuidar para que o seu corpo seja aí a máquina e funcione muito bem ao longo de todos os dias que você tem na sua vida. E você é a única responsável pelo sucesso, só você. Gente, não dá para a gente colocar a culpa em mais ninguém, essa é a verdade. Então, hoje eu fiquei, por isso que o meu questionamento para vocês é, você acha mesmo muito difícil? Então, vamos olhar para a gente, para entender o porquê a gente está vendo dessa forma. O único responsável somos nós, cada um pela sua vida. E aqui, para finalizar, eu vou deixar essa sugestão de blend para o difusor. É uma sugestão para motivação, onde você vai colocar 2 gotas de capim-limão, 2 gotas de tangerina e 2 gotas de peppermint. Então, é um blend aí para motivação. Quando você sentir que você está precisando de uma força extra, um impulso a mais, anota aí essa para você usar no difusor.
E é isso. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Eu queria que realmente não fosse muito extensa para que vocês pudessem acompanhar. E se vocês quiserem fazer algum comentário, se vocês tiverem alguma dúvida, a hora é agora. Fiquem à vontade. Tem algumas perguntas para você responder, tá? Vamos Eu lá. vou começar. Só um instante, que eu printei todas para a gente não perder nenhuma. Bom, a primeira pergunta foi da Race, e a Race, aliás, ela fez as duas primeiras perguntas. Ela perguntou se os óleos que compõem o blend do Smart Sass, se você sabe se eles têm a mesma concentração, porque se ela tiver individualmente cada óleo, se ela consegue fazer a concentração. Na verdade, não, Race. O Smart Sass, ele é patenteado pela do Terra. Ele é como se fosse os medicamentos que a gente tem da indústria farmacêutica. A gente tem a composição, mas a gente não tem a fórmula. Então, você pode até fazer uma sinergia na tua casa para fazer um experimento mesmo e ver como que você, por exemplo, põe uma gota de cada. Mas não tem como a gente afirmar que o Smart Sass tem uma composição exata, né, uma divisão exata entre todos os óleos essenciais. Isso é a fórmula deles. Isso é a expertise da do Terra, né, de saber exatamente o quanto que cada um vai ter a sua porcentagem de concentração na fórmula para que esse mix seja tão eficiente. Então, eu sugiro que você olhe para o Smart Sass e para você experimentar toda a sinergia. Beleza, Fê? Pode mandar aí. Além disso, a própria Race também perguntou, que acho que você comentou que você usava em jejum, e ela perguntou se ele quebra jejum calórico, metabólico. Não, Race. Inclusive, no slide ali em cima, talvez eu não tenha lido, ele fala, ele não tem caloria, então ele não quebra essa parte calórica de jejum. Os óleos essenciais não têm valor calórico e nem nutritivo. Os óleos essenciais, eles podem vir da planta, do fruto, mas eles são compostos químicos, eles são extraídos através de uma destilação a vapor ou através de uma prensagem a frio, e isso vai gerar um composto químico. E esse composto químico, ele vai agir no nosso organismo como se fosse um medicamento mesmo, tendo um mecanismo de ação. Ele não tem uma absorção nutritiva e nem calórica. Então, ele não quebra o jejum. Aí a Mari, ela perguntou se as sugestões de uso, acho que as sugestões do Smart, né? Que você falou de todas as opções de utilização do Smart Sass, se ela faz uma opção ou se ela faz todas as opções de uso do Smart. Eu sugiro que comece com uma. Então, por exemplo, você vai tomar no jejum. Aí você vai ver como que você vai receber isso. Tem muito a ver com a tua rotina, né? Eu sempre falo isso. Usar os óleos essenciais, você vai saber para que eles funcionam, tem as sugestões de uso, mas tem você. O terceiro pilar do sucesso dos óleos essenciais é você. O seu estilo de vida, como você vai usar. Você prefere tomar no chá? Porque você já tem costume de um chazinho e você toma antes da refeição? Você prefere ter aquela garrafa que você vai tomando ao longo do dia? Você prefere um copo de água com ele? Você prefere ele num shot de limão? Você prefere não tomar e usar tópico? É você. Então, dá uma olhada naquelas opções e experimenta. Eu me adaptei com o jejum. Adoro usar esse tipo de produto metabólico no jejum. Mas tem gente que, de repente, não gosta, prefere quebrar o jejum de outra forma. Então, olha para você. Aí, a Vivi, ela perguntou se quem tem hipoglicemia se pode ingerir. Viviane. Tá. Sim, porque ele não reduz só, ele regula. Então, ele vai ajudar o teu corpo a trabalhar toda a parte de regulação glicêmica. Mas é muito importante, se você tem hipo, você precisa acompanhar. Se você usa hoje e isso ainda potencializa o seu nível a diminuição do seu nível de açúcar, suspende, porque você vai se sentir mal, né? Hipoglicemia, você vai ter ali aquela sensação de desmaio. Então, se você tomou e você viu que aquilo não funcionou para você, suspende.
Não existe fórmula certa para todo mundo. A gente é ser individual e cada um reage de um jeito. Para mim, por exemplo, foi ótimo e eu conheço muitas pessoas que gostam. Mas você precisa experimentar e ver se isso vai funcionar para você. Então, usou, não deu certo? Suspende. Não força nada. O corpo não vai, calma, vamos entender, vamos usar de outra forma, vamos ir para a parte tópica, vamos redesenhar o teu protocolo. Beleza? Daí, a Sofia perguntou também se Nossa, quem tem aqui. pressão alta, se pode fazer o protocolo. Pode, porque dos óleos essenciais que tem ali, o que mais vai ter restrição é o hortelã-pimenta. E eu vou dar duas opções, tanto no uso interno quanto no uso tópico e aromático. Então, pode sim. E mesma coisa da hipoglicemia. Começou a usar, sentiu que a pressão ficou alta, suspende. Não é para a gente forçar nada. Existe um protocolo bem fundamentado, baseado em toda a minha parte como farmacêutica, todos os livros que eu tenho com essa parte técnica terapêutica, usos, indicações terapêuticas, uso terapêutico, mas você precisa se acompanhar. Né? Assumir essa responsabilidade mesmo da sua saúde, já começa por aí. Então, usou, viu que a pressão está alta? Parou? Não força. Tomou, viu que diminuiu ainda mais a glicemia, o nível de açúcar no sangue? Parou. Mas a gente pode ir olhando, obviamente, né, juntas, vamos entender. Estamos aqui para isso, na verdade, né? Pra gente. Por isso que a ideia é vocês se juntarem à comunidade. Porque quem já é cliente sabe que a gente está ali o tempo todo, acompanhando, vendo, estudando caso a caso, ajudando pontualmente. Quem ainda não é cliente, vem, porque aí você vai ter esse acompanhamento, esse suporte. Mais alguma? Sim, a Cecília perguntou se ela pode tomar o Smart Ensace junto com o DDR Prime em jejum. Pode sim, porque eles vão ter efeitos diferentes, né? Então, você pode usar o Smart em seguida, usar o DDR, por exemplo, porque o DDR, ele já vai estar focado ali numa parte de suporte à função celular, parte de promover com que as nossas células se dividam certinho, dar suporte para o sistema imunológico, trabalha a parte antiviral, então pode sim. Tem, inclusive, um casamento bom em relação a isso, a trabalhar essa parte metabólica e a trabalhar toda essa outra a parte de sistema imunológico e função celular certinho. Então, pode sim. A Maria Joana... desculpa, gente, Pode alguém falar. estava falando? Pode falar. Acho que fui eu que falei, amiga. Foi você? Então tá. A Maria Joana perguntou se tem alguma contraindicação ou algum cuidado para utilizar. Os óleos, de uma forma geral, gente, no protocolo vai estar especificado se há, igual eu comentei a parte do hortelã-pimenta, mas de uma forma geral, todos esses óleos, a forma como a gente está usando, o que a gente vai sugerir, não tem contraindicações. Agora, é o que eu comentei. Se por acaso você começar a usar e você sentir que alguma coisa não está indo bem, a gente vai conversar e vai suspender imediatamente, até a gente entender o que e por quê e como que a gente pode fazer isso para obter um resultado bom usando os óleos de uma forma que seja segura. A ideia aqui não é fazer nenhuma overdose de nada, não é equilibrar. É bem-estar, é estilo de vida, é trabalhar toda a parte de sono, é trabalhar a parte de ansiedade, é trabalhar a parte de sistema digestivo, imunológico saudável e trabalhar as questões emocionais aí com tudo. A parte emocional vai estar muito forte nesse programa. E além disso, vai ter o suporte no metabólico, que é essa ativação do metabolismo, que é essa diminuição de vontade de comer doce, que é essa vontade, essa sensação de saciedade. Então, a gente vai fechar tudo isso daí. Diagrama do bem-estar essa semana. Vai ser bem completo. Mais alguma coisa? Sim. A Deise Maria Cereja, ela perguntou, ela está começando agora com os óleos essenciais. Alguns ela já tem. Como que ela faz para adquirir o kit sem os repetidos que ela já possui, entendeu? Então, na verdade, se ela já for cliente, fala para Maria Joana, fala com a tua consultora. Se você já é cliente, fala com ela. Porque se você já comprou, então você já é cliente. Então, se você já é cliente, conversa com a tua consultora que ela vai te orientar certinho como que você pode comprar os que não estão no kit
E também como você pode fazer para substituir, se você ainda não é cliente e quer o kit, quais substituir de acordo com o que você já tem. Então, conversa com a tua consultora. Se você ainda não é cliente, não tem consultora, conversa com quem te chamou para vir aqui. Porque daí a pessoa que te chamou para vir aqui, com certeza, vai te ajudar. E, inclusive, eu estou junto com a pessoa que te ajudou aqui. Então, eu, juntamente com a pessoa que te convidou, vamos te ajudar a ver qual falta, o que não falta e como fazer. Isso, é a Deise, na verdade. Agora tem uma outra pergunta. A Jaqueline, ela falou que ela pergunta se os óleos essenciais, para ter melhor resultado, pensando em redução de gordura e de celulite, se seria melhor utilizar com óleo vegetal, um óleo de coco fracionado, ou se pode ser com um creme vegetal? Então, na verdade, isso também vai ser uma resposta do teu corpo, porque o creme vegetal, ele também tem uma boa absorção. Mas o óleo vegetal que a gente mais recomenda é o óleo de coco fracionado, por conta dele ter a menor cadeia carbônica e fazer a maior absorção. Ele que vai a níveis mais profundos da derme, da epiderme. Então, se você está falando dessa parte terapêutica, eu recomendo que você vá no óleo de coco fracionado. Mas é um teste, porque existem vários outros tipos de óleos vegetais que você pode usar nas massagens, drenagens linfáticas e pode ser efetivo também. Se for para eu escolher, eu escolho o óleo de coco vegetal, mas a loção neutra do Terra é maravilhosa, eu inclusive uso ela pra caramba também. Mas se for numa parte assim, vamos trabalhar uma massagem, um negócio bem focado, eu prefiro ir no óleo de coco, porque eu sei que ele vai garantir a maior absorção. Aí, como última pergunta até o momento, a Agatha perguntou o seguinte: do kit de 615, ela só não tem o bergamota, mas ela tem o lemon, grapefruit, a laranja. Se ela pode substituir por algum desses três ou teria que ser especificamente a bergamota? A bergamota, nesse protocolo, Agatha, ela tem um peso muito forte emocional. A bergamota, ela é o óleo da autoaceitação, ela é o óleo que faz a gente entender várias questões que bloqueiam a gente do emagrecimento. Então, nesse caso específico, a bergamota vai fazer muito sentido, assim, muito mesmo, principalmente para essa questão emocional. A gente vai falar muito disso, tanto na aula de sexta com a Carlinha, que vai ser a parte da ansiedade, porque a bergamota ela é um cítrico que revigora e acalma, então ela é ótima para essa parte de ansiedade, quanto na questão de aceitação do corpo, porque ela é um óleo que inspira a gente a aceitar e amar o nosso corpo. Então, a bergamota, nesse caso, ela é bem importante. É isso. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Por favor, podem tirar o microfone do mudo, fazer a pergunta. Fiquem à vontade, esse é o momento de vocês. E também, gente, se quem assistir a gravação, ou mesmo se aparecer alguma dúvida, a gente vai liberar as artes dos kits lá no grupo. Se aparecer alguma dúvida, fica à vontade, pergunta lá no grupo. O grupo está aberto. E a gente até ficou se questionando se era melhor abrir e fechar, mas a ideia é que a gente realmente crie essa relação, para que vocês realmente entendam que a ideia da Semana do Emagrecimento é a gente ter um acolhimento e uma troca. Então, o grupo é aberto, pode perguntar, pode participar. A gente está ali justamente para que essa semana a gente passe juntas, agregando bastante valor para vocês, para que o emagrecimento não seja mais um problema aí na vida de tantas mulheres. Eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer. Peraí. Então, é que me dá muita gastrite. Já é fato isso. Agora, todos os óleozinhos que eu tomo provocam gastrite demais. Eu fico desesperada. É normal isso? Não. Para quem já tem esse processo... Na verdade, não, Tere. Se tudo que você toma, você tem um problema, se você tem dor, com certeza você tem algum problema que você precisa melhorar o seu sistema digestório. Então, eu recomendo que você, inclusive, procure um médico para você entender o que está acontecendo com o seu sistema digestório. Já faz tempo, eu tomo medicamento, eu tomo medicamento.
Então, talvez seja um momento de você analisar a sua alimentação, qual o medicamento que você usa. O medicamento que a gente usa, muitas vezes, ele tem efeitos colaterais. Então, por mais que ele possa ajudar em alguma coisa, ele pode afetar outra. Então, de repente, é um momento de reavaliação de parte de alimentação, de medicação, de como que você usa, para que os óleos essenciais possam olhar para isso de uma forma diferente, te ajudar diferente. Mas o seu caso, Terry, realmente ele é muito específico. Vamos falar separado, vamos conversar junto com as meninas que atendem você diretamente, para a gente entender toda essa questão, porque com certeza ela é muito complexa, né? Porque, de repente, até a gente conversando, Tere, a gente pode pensar em... Existem algumas cápsulas que a gente tem a metabolização direta na parte intestinal, e aí a gente não vai utilizar a parte gástrica nesse sentido, entendeu? Então, vamos entender direitinho o que tá, quais os medicamentos que você toma hoje, e a gente pode pensar na melhor solução para você, tá bom? Tá, obrigada. Imagina, meu amor. Inclusive, na aula de suporte, óleos essenciais no suporte digestivo, a gente falou muito sobre isso. Por isso que a gente vai disponibilizar o e-book e a gravação. Porque nele a gente fala exatamente sobre quando você toma e tem dores, por de repente usar uma cápsula entérica para que ela seja dissolvida no intestino e não no estômago. Então, essa aula de sistema digestivo, ela vai estar aí bem direcionada por causa da Tere, por exemplo, e para quem mais quiser aprofundar na parte de digestivo. Tá bom? Gente, ó, a Daisy também perguntou se a aula vai ficar gravada. Vai ficar gravada. A gente vai subir no link do YouTube, vai disponibilizar para vocês e vai ficar disponível por uma semana. Então, até segunda-feira da semana que vem, essa aula ainda vai ficar disponível para vocês encaminharem para quem não estava aqui presente, para vocês reanalisarem. E lembra que lá no grupo a gente vai mandar todas as informações, tanto o e-book quanto a parte dos kits. Então, se você tem alguma dúvida, conversa com quem te convidou para cá, pode interagir no grupo e a gente vai conversando aí ao longo da semana. Eu espero vocês aí nos próximos encontros, estão super especiais. A gente dedicou muita energia e muita dedicação mesmo em estudar, em trazer tudo isso com bastante profundidade para que a gente possa agregar para vocês. Esse é o grande objetivo. Tá bom? Márcia, você quer fazer uma pergunta? Eu posso, não está em cima da hora? Pode. A gente está à disposição, é que eu vi que o microfone dela ativou e aí a gente pode perguntar, Márcia, fica à vontade. Então, obrigada. Eu tenho esse óleo que você falou, Smart, e tem um outro que eu adquiri, é o Grapefruit. Um deles, eu lembro que eu colocava dentro de uma cápsula, eu usei um tempo e parei, mas eu vou retomar. Por que eu preciso colocar na cápsula? Como que eu posso usar os dois com o objetivo de emagrecer? Então, o Smart, ele tem o Grapefruit, então não necessariamente você precisa incluir o Grape junto com o Smart na hora de tomar. De repente, você pode fazer assim, usa o Smart internamente, na cápsula, ou igual aquelas recomendações que eu coloquei no slide, num copo, num chá, antes da refeição, ou em jejum, aí você vê qual é a melhor forma para você. E o Grapefruit você pode usar como uma drenagem linfática topicamente. Então, você usa depois do banho, passa na barriga, no bumbum, na coxa, nas pernas, sabe? Usa ele já com uma parte mais tópica, usa no difusor, que fica uma delícia, para até questão de energizar, revigorar, melhorar o humor, trabalhar a parte de amar o corpo. Então, eu iria nessa situação, começaria internamente o Smart Sassy e focaria o Grapefruit no tópico e no aromático. E o Smart não preciso, então, pôr na cápsula? Posso tomar na água, como você falou? Pode sim. Tá. Pode sim. Tá ótimo. Eu só usei assim, particularmente, Márcia. Só usei ele na água, ou no shot, ou no sublingual. Não utilizei na cápsula. Mas para quem não gosta do sabor, não se sente à vontade de usar no copo, você pode usar na cápsula, porque inclusive você tem menos perda, né? Porque a cápsula, você bota a gotinha lá dentro, toma, cai no seu estômago e você tem ali uma gota certinho. Quando você toma no copo, obviamente existe uma perda, porque ele pode ficar um pouco colado ali na parede do copo, ou ele vai não ter uma homogeneização perfeita com o suco, com o líquido, enfim, com o chá. Então, você pode escolher como for melhor para você. E sublingual, só pode ser em jejum?
ou se eu quiser usar ele diariamente sublingual, eu posso? Pode também, não tem problema. Eu preferia em jejum, justamente por causa dessa parte de ativação e diminuição de apetite. Mas você pode usar quando for melhor para você. Então, pode ser antes da refeição. O bom de colocar ele em água é que ele vai ajudar nessa sensação de saciedade. Porque você já vai tomar aquele copo de água e ele vai ter toda essa, né, essa vontade de comer menos, diminuir fome, essas coisas. Então, de repente, é uma boa opção num copo de água, num suco, alguma coisa assim. Tá ótimo. Muito Tá bom, obrigada. Márcio? Imagina. Obrigada. Gente, então, eu vou me despedir de vocês. Ficamos aqui 1 hora, perfeito. O time é esse, a ideia não é a gente passar muito disso mesmo. E vamos mandar o e-book, vamos subir o link da gravação no YouTube, mandamos para vocês no grupo. Muito obrigada pela disposição de vocês, muito obrigada por vocês estarem aqui nessa sala junto com a gente. É um prazer compartilhar tudo isso com vocês. E essa semana tá linda, acompanhem tudo. Quarta, quinta, sexta e sábado. Nos vemos. Obrigada. Gente, muito grata. Boa noite. Beijo, meninas. Beijo. Beijo, Obrigada. tchau.